Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo e todos os nossos familiares. Que Deus venha sempre se fazer presente em nossas vidas, amém, meus irmãos? Glória a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo para gravarmos mais um vídeo a respeito da sua poderosa palavra. Amém? E hoje eu gostaria que você, amado irmão, irmã, ouvinte, todos os telespectadores destes vídeos, assistisse esse vídeo por completo. Eu creio que algo importante vai ser revelado na minha e na tua vida a respeito da palavra de Deus. Amém? Nós vamos hoje falar a respeito da nossa irmã Maria. Amém? Ao qual é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde muitos acham que nós cristãos desprezamos a Maria, nossa irmã Maria, a mãe de Jesus. Mas pelo contrário, amado, nós temos uma reverência por ela. Ela foi escolhida por Deus. E eu gostaria que você acompanhasse esse pequeno estudozinho, onde Deus vai nos revelar, cada um na sua posição correta, para que nós possamos entender o mistério de Deus em nossas vidas e não fazemos trocas de posições para que nós não venhamos se confundir. Porque muitas das pessoas hoje em dia confundem as coisas por aprender de uma forma errada, mas temos a Bíblia, amém? Temos a Bíblia para nos ensinar da forma correta. Cabe a nós ser humilde e receber a mensagem da palavra de Deus. Então vamos aqui, que eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo. Vou fazer o máximo para ele ficar reduzido, mas seja feita a vontade de Deus. Então nós vamos aqui para Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Vamos começar por esse versículo, onde diz: Ora, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos que Maria era comprometida com José, mas ainda não era a esposa de José. Ela ainda era solteira, ainda era virgem, quando o anjo do Senhor chegou até ela, amém? E anunciou o que seria acontecer. Então isso nós sabemos que Maria era uma graciada, bem-aventurada. Nós saímos daqui e nós vamos para Lucas. Nós vamos aqui para Lucas, o capítulo 1 também. Lucas capítulo 1 e o verso 26 ao 38. É onde vai falar aqui a respeito da aparição do anjo do Senhor a Maria. Então a Bíblia diz assim, capítulo 1 de Lucas, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Amém? E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Lógico, glória a Deus. Bendito és Maria entre todas as mulheres, porque ela foi agraciada, ela foi, Deus achou graça em Maria. Amém? Então, diante de Deus, Maria foi uma mulher justa, uma mulher digna de ser mãe do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ia vir em carne. Amém? Maria, ela é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo em carne. Ela não é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo em espírito. Nós temos que entender isso. Amém? Porque até mesmo antes de Maria nascer, Jesus em espírito já era lá no reino de Deus. Então ela foi bem agraciada. Maria foi bem-aventurada entre todas as mulheres. Foi o que o anjo falou. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Eu quero esclarecer, amados irmãos e irmãs, porque Maria, o qual muitos ensinam e muitos aprenderam,
que Maria é a nossa mãe. Amém? Maria não é nossa mãe. Maria, ela foi bem-aventurada, ela é graciada, ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Maria não é a nossa mãe. Nós temos que tirar isso da cabeça, que ela foi uma mulher escolhida por Deus, amém? Ao qual o anjo trouxe aquele recado que ia ser concebido dela pelo Espírito Santo, amém? E ela ia dar à luz a um filho chamado por Jesus, ao qual seria chamado Filho do Altíssimo. Maria é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A mãe do Salvador. Glória a Deus por Maria, por ela ser uma mulher santa, uma mulher que diante de Deus, Deus se agradou ao ponto de escolher ela entre todas as mulheres para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o versículo diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Ela era virgem, ela não tinha conhecido, ela era comprometida com José, mas ainda os dois não tinham casado. Amém? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém? Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. Então Maria recebeu essa notícia, ao qual ela ia ser mãe, mesmo sem conhecer varão, pelo poder do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, ela ia ser mãe do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, que chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Até aqui a promessa foi feita que Maria ia ser mãe de Jesus, e não nossa mãe. Amém? Então, quando nós saímos aqui de Lucas, nós partimos para Marcos capítulo 6, no versículo 1 ao 4, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 4, o que é que vai dizer? Marcos 6, do versículo 1 ao 4, olha o que diz. Então, amados irmãos, nós temos que compreender a palavra de Deus para que nós não acrescentamos nada que não seja da vontade de Deus. Marcos 6, era para me ter marcado aqui, mas eu não marquei. Está aqui, do 1 ao 4. Glória a Deus. Olha o que diz. E partindo dali, chegou a Jerusalém. E partindo dali, chegou a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aqui já está falando de Jesus Cristo. Depois que ele nasceu, cresceu, e Jesus começou a praticar sinais e prodígios diante do povo. E o povo ao qual conhecia Jesus Cristo, conhecia Maria, conhecia José, se admiraram, porque depois que Jesus nasceu, muitas das pessoas dizem que Maria não casou. Amado, nós não devemos ir contra a palavra de Deus. A Bíblia ela é bem clara. Diz que Maria, antes de conceber Jesus Cristo, ela não tinha conhecido varão. José ainda não tinha conhecido.
Mas após que Jesus Cristo nasceu, eles casaram-se. José também recebeu Maria, grávida do Espírito Santo, porque ele teve uma revelação do mesmo anjo falando que José não temesse a receber Maria, porque o que estava nela era concebido do Espírito Santo. Deus falou com ele através do anjo, então ele aceitou a gravidez de Maria. Então Jesus nasceu, quando eles casaram, tiveram relações, eles foram marido e mulher. E Jesus, depois de grande, fazendo sinais de prodígio, aqui é onde diz, desmascara aquela tese onde o povo ensina as pessoas que Maria não teve outros filhos. Jesus voltou à sua cidade, à sua terra de origem, começou a fazer sinais de prodígio e o povo começou a se admirar. É para você entender que Jesus teve irmão e irmãs, que Maria teve outros filhos e filhas com José. Amém? Maria, mãe de Jesus, não a nossa mãe. Então ele diz aqui, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E você está entendendo que a Bíblia não só diz que Jesus tinha irmãos e irmãs, como ela cita o nome dos irmãos do Senhor Jesus, que Maria teve com José. Amém? Então nós temos que entender isso, meus amados irmãos e irmãs. Você que prioriza a Maria, amém? Como nossa mãe, como a mãe de Jesus, como a mãe de Deus. Eu entendo como é que vocês pronunciam, entendo que Maria é mãe de Deus, E aqui diz, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então nós temos que entender isso, amados irmãos. E Jesus falou que um profeta, um pregador, ele não tem sucesso a não ser na sua terra de origem, em meio os teus parentes. Então aqui é onde desmascara em Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 4, que Maria, depois que concebeu ao nosso Senhor Jesus Cristo, deu à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela teve outros filhos e filhas com José. Amém? Então Maria, ela era Virgem Maria, até então ela não conhecia José. Ela nasceu Jesus, depois conheceu José, e aí tiveram filhos e filhas como um casal normal. Amém? Então nós não desprezamos de forma nenhuma a posição de Maria, só queremos que você entenda, amém, a posição dela e a posição de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então aqui em João, no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, se nós for também ver aqui em Marcos, amados irmãos, Marcos aqui também diz também, Marcos capítulo 3, amém? Marcos 3, 31, olha o que diz aqui em Marcos 3, 31, para você ver que com Maria teve família, outras famílias, outros filhos além do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Marcos 3, 31, amém? Marcos 3, 31, olha o que diz, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-a chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis aqui tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Estava aquela multidão lá ao redor do Senhor Jesus. Chegou Maria, sua mãe e seus irmãos procurando falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma prova de que Maria tinha outros filhos além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela teve uma vida normal, uma relação normal com José. Amém? E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Então aí revela que quem hoje reconhece Jesus como um suficiente Salvador e faz e guarda a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, é a mãe, é a irmã, é os irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo
todo aquele que guarda a tua palavra. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Maria, amém? Em carne. Hoje ele é o Filho de Deus em espírito. Então, se nós partirmos aqui para João capítulo 2, meus irmãos e irmãs, aqui no livro de João capítulo 2, sabe o que é que a palavra de Deus vai dizer? João capítulo 2 e o versículo 1 ao 5 diz assim: que foi já a hora em que Jesus Cristo começou a fazer os seus primeiros milagres, para que nós possamos entender que hoje nós devemos fazer e obedecer aos mandamentos e ensinamentos do Senhor Jesus, e não fazer por onde, né? Maria ser a nossa intercessora, ou é ela quem faz algo por nós diante de Deus, é ela que intercede por nós diante de Deus. Então muitas das pessoas estão buscando tentar fazer a vontade de Maria e menosprezar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aí depois de grande, Jesus foi convidado, né? Diz aqui as bordas em Caná, e diz aqui o versículo, capítulo 2, versículo 1: e ao terceiro dia fizeram-se umas bordas em Caná da Galileia, amém? E estava ali a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Chegou para Jesus e disse: não tem vinho. Amém? Quando ela falou para Jesus que não tinha vinho, disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Amém? Aí aqui a sua mãe sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria nunca quis se posicionar na frente do nosso Senhor Jesus Cristo. A nação, as pessoas, por não ter o conhecimento bíblico, é quem dá prioridade a Maria mais do que ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Maria, ela foi bem agraciada, ela foi bem-aventurada entre as mulheres, mas Maria cumpriu com o teu ministério. Maria, ela foi escolhida para ser mãe do Senhor após o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, e hoje Maria, ela é uma pessoa que hoje Deus recolheu. Hoje ela dorme aguardando a vinda do Senhor Jesus, assim como os demais apóstolos, e assim como todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus e guardaram os teus mandamentos. De forma nenhuma devemos priorizar, e nós cristãos de forma nenhuma desprezamos Maria. Simplesmente nós colocamos Maria no lugar dela, Jesus no lugar dele, Deus no seu lugar, nós se posicionamos em nosso lugar. Amém? Tem pessoas que não sabem se expressar e muitas das vezes vai dar a entender que está criticando a Maria. Nós não, de forma nenhuma. Maria foi a bem-aventurada entre todas as mulheres. Amados irmãos, no mesmo livro de João capítulo 2, versículo 11 e 12, olha o que diz: Jesus começou os princípios, assim os seus sinais, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos. Mais uma vez a Bíblia diz que Jesus tinha outros irmãos com Maria. A Bíblia é clara. Tire da tua cabeça que Maria não teve outros irmãos. Você está querendo tirar algo da Bíblia. Quando você ensina que Maria não teve outros irmãos com José, além de Jesus, você está tirando algo da Bíblia. Olha o texto como é claro. Versículo 12, João 2,12. Depois disso desceu a Cafarnaum, e ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Então, amado, Maria teve outros filhos. Eu só quero que você entenda uma coisa: Maria é mãe de Jesus. Amém? Maria teve outros filhos. Lá em Marcos 6 fala até o nome deles. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós devemos entender. Quando nós partimos aqui para Gálatas capítulo 4, se nós for aqui em Gálatas capítulo 4, amados irmãos, sabe o que é que a Bíblia vai me dizer? Vai falar já de outras mães. Aí sim, Gálatas capítulo 4,
a Bíblia diz aqui o seguinte, 4, versículo 26, 31. Olha o que diz. Fala de duas mães. Esse texto aqui já fala de duas mães. Amém? Olha, Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Dizemos vós, os que queres estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da promessa. Aí já vai falar de duas mães. Abraão teve 2 filhos, um filho da escrava e outro filho da promessa. Amém? Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da promessa, ou da livre, por promessa. Amém? O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 conceitos. Um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar, que era a escrava. Amém? Agar é a mãe daqueles que hoje não querem, amém? Não querem ser obedientes à palavra de Deus. Quem hoje não vira as costas para Deus, quem não dá ouvido à palavra de Deus, ele é filho de Agar, filho da escrava. E quem é os filhos, a mãe dos filhos da promessa? Aqui está falando da mãe dos filhos da escrava. Quem é escravo hoje do pecado e não quer confessar Jesus como único suficiente Salvador, é filho de Agar. Nós não somos filhos de Maria e não, o cristão verdadeiramente cristão, ele também não é filho de Agar. Por quê? Porque ele é filho da promessa. Filho de Agar é os que querem viver uma vida pecaminosa diante de Deus. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Amém? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, que é Sara, a verdadeira esposa de Abraão, que gerou Isaque, os filhos da promessa. Então nós temos uma promessa que é a salvação da vida eterna. Então todo aquele que se render aos pés de Jesus e confessar Ele como o único suficiente Salvador, nós somos filhos da promessa. Amém? Então eu cristão, você é filho da promessa, filho de Sara, esposa de Abraão. Amém? E quem não quer nada com Deus hoje, quem vive num mundão pecaminoso, desobedecendo a palavra de Deus, é filho da escrava de Agar, filho da escrava do pecado. Amém? Então é isso que nós devemos entender, amados irmãos e irmãs. Então, outra tese também que as pessoas colocam na cabeça do ser humano, por falta de conhecimento, aqui no livro de João 19, capítulo 26 e 27, nós temos que entender uma coisa também. É onde muitas das pessoas usam para falar esse texto, para falar que Maria é nossa mãe. Amado, nós temos que entender a palavra de Deus, usar as palavras da forma correta, acrescentar o S aonde se fala no plural e deixar de usar o S aonde não é plural. Amém? Então aqui diz que Maria é a mãe de todos nós, porque Jesus estava, crucificado, e antes de Jesus expirar, ele olhou e viu o discípulo que ele mais amava, que era João, a Bíblia diz, e ao lado de João estava a tua mãe, Maria, mãe de Jesus. Amém? Mãe de Jesus. E João estava lá. E Jesus, antes de expirar, olhou aqui no versículo, capítulo 19 de João, versículo 11, disse assim, respondeu Jesus, João 26 e 27, João 19, 26 e 27, está aqui, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Jesus vendo Maria, sua mãe, amém? Disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Olhou para Maria e disse, mulher, eis aí teu filho, João. Amém? Depois disse ao discípulo, que era João, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa.
Então, tire isso da cabeça, que Jesus diz: mulher, eis aí os teus filhos. Isso é um falso ensinamento. Filho, eis aí filhos, eis aí a tua mãe. Não. Jesus entregou a vida da tua mãe terrena, enquanto ela estava naquele corpo físico, a João, e falou para João que a recebesse ela como uma mãe, e daí por diante João a recebeu ela na sua casa. Amém? Maria é mãe de Jesus e não nossa mãe. Amém, meus irmãos? Irmão, e quem é a nossa mãe? Se nós for falar de mãe geral de toda a humanidade, nós temos que ir lá para o começo da Bíblia. Nós temos que ir para o começo da Bíblia, aqui no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 5 de Gênesis. Estou me enrolando? Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis vai dizer a quem é a mãe de toda a geração. Seja bom, seja mal, quem é a mãe biológica do corpo físico, da matéria-prima terrena feita do barro. Nós temos uma mãe que é mãe de todos os seres vivos, que chama-se Eva. Amém? Eva. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Irmão, quem é a mãe de todos os viventes? Eva. Irmão, quem é a mãe dos filhos da promessa? Sara. Irmão, quem é a mãe dos filhos da desobediência que vive no pecado? Agar. Irmão, quem é a mãe de Jesus? Maria. Amém? Fácil de se entender. E aqui para finalizar, Atos capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz que aqui nessa terra não há outro nome em que nós podemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. É bom nós se ligar nesses detalhes, meus irmãos e irmãs, para que nós possamos andar da forma errada. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, a salvação é por Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? A salvação ela é adquirida mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não devemos dar prioridade a outro nome, João, Maria, Pedro, Tomé. Não temos nada contra Maria, a não ser glorificar a Deus pela bem-aventurança que ela teve e tem, né? Amém? Hoje está lá aguardando a vinda do Senhor. Maria, nossa irmã, mãe de Jesus. Amém? Nós somos irmãos de Jesus Cristo, não por parte de mãe, e sim por parte de pai. Deus é o nosso pai espiritual, ao qual o pai do Senhor Jesus, e se ele é filho do nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos filhos de Deus, então nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo por parte de pai. Amém? Então, amado, para finalizar também, diz aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus no céu e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós temos que entender que não há outro nome que nos conduz à salvação e não há outro que interceda por nós além do nosso Senhor Jesus Cristo. E não há outro caminho que nos conduz à vida eterna a não ser o caminho, a verdade e a vida, ao qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz ele lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, irmãos? Reflita nessa mensagem e vamos deixar, amados irmãos, você que ainda não tem um conhecimento na palavra, vamos deixar de dar prioridade a Maria e menosprezar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Maria, ela cumpriu com o teu ministério, José cumpriu com o teu ministério, os apóstolos cumpriu com o teu ministério, nós estamos cumprindo com o nosso ministério, mas cada um no seu devido lugar. Maria, mãe de Jesus, bem agraciada, esposa de José, mãe dos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A mãe dos filhos da promessa é Sara, esposa de Abraão. A mãe dos filhos do pecado, amém? Chama-se Agar. A mãe de todo ser vivente chama-se Eva. Minha mãe biológica chama-se Maria Vilani Chaves do Nascimento.
Então nós tem várias mães, cada um no seu devido lugar. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Reflita e assista esse texto e compartilhe se você gostou, achou interessante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?